Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. É com muita satisfação. Eu vou ficar de máscara porque eu estou um pouquinho um rélicua de ar-condicionado intenso em aeroporto. Então, é um prazer muito grande receber aqui hoje o professor Vitor Wunsch Filho. Professor Vitor, eu o conheci há uns bons anos atrás, quando, na gestão do professor Giovanni Thierry e do professor José Otávio, que era o vice-diretor, e depois ele assumiu a diretoria, na época da nossa reformulação do currículo aqui da Faculdade de Medicina. Tive a oportunidade de conhecer o professor Vitor, que teve uma ligação muito grande conosco naquela ocasião, através do professor José Otávio. E o professor Vitor, ele tem uma trajetória muito grande na Fundação Oncocentro, que está dentro da área de pesquisa do professor Vitor, que é a epidemiologia do câncer, uma área forte. Nós tivemos um trabalho recentemente realizado aqui na nossa pós-graduação, professor Vitor, que contou com a participação da professora Tatiana Toporkov, que trabalha com o senhor nessa área de epidemiologia do câncer. Então foi um trabalho que... E tudo isso aí, com a minha ida para a Secretaria de Saúde, uma parte do meu tempo lá, e nós tivemos uma reunião, e por sinal muito boa, sobre o rastreamento de câncer, que é um trabalho que compete e que é muito exitoso dentro da Fundação Oncocentro. E aí surgiu a ideia, com essa tese, a ideia de convidar o professor Vitor para nos falar hoje sobre o panorama epidemiológico do câncer de colo do útero e de mama. Então, o professor Vitor, ele é professor titular da Faculdade de Saúde Pública, ex-diretor da faculdade. A gente não fala ex-diretor, é diretor na gestão e diretor-presidente da FOSP. E o professor Vitor, ele teve uma ligação, um contato muito grande, não só ele, como a equipe dele, que está aqui também, com o professor José Iluf Neto, que era um amigo da casa, uma pessoa, amigo nosso da ginecologia, por tudo que ele representou nessa área de epidemiologia, do rastreamento de câncer, com muitas teses que ele orientou também, e que a disciplina de ginecologia participou em conjunto. Então, professor, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, e esperamos que nós sigamos junto nessa trajetória para melhorar realmente a qualidade de vida da população feminina. Professor Vitor, por favor. Fique à vontade, hein, professor. Bem, bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu queria expressar a minha gratidão ao professor Edmundo Baracá pelo gentil e generoso convite para minha participação nessa reunião científica da disciplina de ginecologia. Eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui, para discutir aspectos relacionados a esse tema do câncer do colo do útero e do câncer de mama, com ginecologistas que estão na linha de frente de combate a essas duas neoplasias tão importantes nas mulheres e que, no seu dia a dia, tratam de todo o impacto que essas doenças têm na vida dessas mulheres. Bem, a FOSP, a Fundação Oncocentro de São Paulo, uma das principais missões dela é exatamente o acompanhamento do câncer do colo do útero e de mama na população do estado de São Paulo. Essa é uma das missões principais que nós temos, uma vez que nós somos responsáveis pelos programas de rastreamento tanto do câncer do colo do útero quanto do câncer de mama.
e então nós vamos discutir um pouco esse tema aqui. Bom, eu estou acompanhado, né, nessa reunião de uma profissional da FOSP, né, que é a Lise Cury. Ela é a nossa diretora técnico-científica e certamente é uma referência, né, em programas de rastreamento de colo do útero e de mama em São Paulo e mesmo no Brasil, porque ela tem várias interações, né, com o INCA e com outras instituições a nível nacional. Também estão aqui presentes duas pós-doutoras da Faculdade de Saúde Pública, a Carolina Luizaga e a Luciane Duarte, e que elas estão operando com um projeto na FOSP que eu vou ter a oportunidade de apresentar, né, um pouco mais à frente. Bem, inicialmente eu queria mostrar, né, esse gráfico que mostra as projeções de câncer na América Latina. Então, o que nós vemos, né, deixa eu ver a minha posição aqui, a melhor posição que eu posso ficar aqui para não... É para lá? Ok. Então, essa é as projeções da incidência de câncer como um todo, na América Latina, considerando o ano de 2040 com base nos dados de 2020. Então, nós vemos, né, que na América do Sul, nós teremos um aumento de 65% da incidência de câncer em geral nessa região. Há variações, né, em relação à América Central e o Caribe, mas essa tendência de aumento do câncer em geral, né, isso nós observamos a nível mundial. O que está por trás, né, desse aumento da incidência de câncer? A longevidade da população. Ou seja, conforme maior a expectativa de vida, né, maior a possibilidade, a probabilidade de uma pessoa ter o diagnóstico de câncer. Porque a idade, né, é o principal fator de risco para câncer não modificável. Bem, e nós temos a incidência de câncer do colo do útero e de mama por 100 mil mulheres, né, considerando essas áreas da América do Norte e da América do Sul, o Brasil e o estado de São Paulo. Então, o que nós vemos, né, é que a incidência na América do Norte é a mais baixa, né, considerando essas regiões, e o que nós vemos é que o Brasil tem cerca de 5 vezes, né, a incidência de câncer do colo do útero que tem na América do Norte. E o estado de São Paulo, essa relação é menor, né, mas também é bem mais alta do que na América do Norte. Em relação ao câncer de mama, o que nós observamos, né, é uma maior incidência na América do Norte e o Brasil tem menos da metade dessa incidência e São Paulo um pouco mais elevado. Bom, esse padrão, né, eu acho que é bem conhecido de todos, quer dizer, o câncer do colo do útero, ele é um câncer mais incidente, né, nos países, nas regiões, né, de baixa e média renda, enquanto o câncer de mama, ele é mais comum nas sociedades afluentes, mais desenvolvidas. Bem, aqui nós temos o estadiamento clínico de tumores de colo do útero e de mama no momento do diagnóstico. Esses dados são dados do estado de São Paulo e nós levantamos esses dados a partir do registro de câncer hospitalar de São Paulo, o qual, né, a FOSP é a coordenadora. Nós recebemos, né, informações de 78 instituições, 78 hospitais no estado de São Paulo, são CACONs e ONACONs, e também hospitais gerais que tratam câncer. Então, nós vemos aqui os dados de 2010 a 2019, o que nós observamos é um pequeno aumento, né, da proporção
casos diagnosticados, né, no final do período, nos estadios 3 e 4. E aqui, para o câncer de mama, é um pouco mais estável, né, a tendência, né, e também nós vemos aqui que a proporção de casos diagnosticados em São Paulo, né, nos estadios 3 e 4, é em torno de 37%, enquanto que aqui, para mama, 50%. Apenas a título de comparação, né, considerando os dados do CIA nos Estados Unidos, que abrange todos os estados americanos, né, para o câncer do colo do útero, a proporção de estadiamento de câncer nos estadios 3 e 4, né, é também da ordem de 50%. Enquanto que para mama, né, a proporção deles é de 32%, ou seja, um pouco mais baixo, né, que em São Paulo está dando mais ou menos alguma coisa em torno de 37%, um pouco mais baixo que em São Paulo. Bom, o estadiamento clínico, né, é um ponto crítico, é um fator crítico, né, para a questão do prognóstico. Então, aqui nós temos as taxas de sobrevida específica em 5 anos, né, de pacientes com tumores cervicais e de mama, diagnosticados entre 2010 e 2014, considerando os Estados Unidos, o Brasil e o Estado de São Paulo. O que nós observamos aqui? Nós observamos que para o câncer do colo do útero, né, as taxas de sobrevida após 5 anos são muito semelhantes, né, são muito similares nessas 3 regiões. Mas, em relação ao câncer de mama, nós vemos uma diferença bastante diferenciada, né, do padrão de sobrevida nos Estados Unidos em relação ao Brasil e a São Paulo. Bem, esse é um estudo que foi publicado em 2020 e que eles fizeram uma avaliação, né, da situação do câncer de mama nos BRICS. Então, o que nós observamos aqui é que no período de 2010 a 2014, em relação a 2000 e 2004, no Brasil houve uma melhora da sobrevida, né, por câncer de mama. Isso também ocorreu na Índia e na China, porém, né, não foi o que nós observamos na Rússia e na África do Sul. Bem, aqui nós temos a mortalidade por câncer do colo do útero de mama, considerando também as regiões da América do Norte e do Sul, o Brasil e o estado de São Paulo. Então, nós vemos que a menor mortalidade, né, nós observamos na América do Norte em relação ao Brasil e o estado de São Paulo. Porém, o que chama atenção aqui na América do Norte é essa proximidade entre a incidência e a mortalidade. Então, provavelmente, né, esses cânceres eles estão ocorrendo em populações vulneráveis que têm menos acesso na América do Norte, né, a ações de prevenção e também, né, acesso ao cuidado para tratamento desse câncer. Em relação ao câncer de mama, nós observamos que a mortalidade na América do Norte, no Brasil e no estado de São Paulo são muito semelhantes. Então, é praticamente a mesma mortalidade. Porém, o que nós temos que chamar a atenção é a incidência. Quer dizer, essa mortalidade na América do Norte, ela se dá numa incidência de quase 90 por 100 mil mulheres, enquanto que essa mortalidade em São Paulo, ela ocorre dentro de uma incidência de 56 por 100 mil mulheres. Bem, o rastreamento em câncer, né, o câncer do colo do útero e de mama, são estratégias, né, de prevenção secundária extremamente complexas, são de alto custo, né, mas vários estudos têm mostrado, né, que Nós estamos sem som. E é isso que eu vou mostrar um pouco agora para os senhores e senhoras. Então, vejam aqui, a tendência da mortalidade por câncer do colo do útero na América Latina. Então, o que nós temos aqui, né, são os países da América Latina,
E também, né, nesse estudo da Pinheiros, foi colocado as tendências históricas, né, das taxas de mortalidade nos Estados Unidos e na Espanha, a título de comparação. O que nós observamos? Nós observamos aqui, né, um fenômeno que chama muito atenção. É a mudança da tendência. Havia uma tendência de queda, né, no início do período, aqui está mais ou menos se considerando, né, o final da década de 90, o início desse século. Então, houve uma queda, né, da mortalidade, das taxas de mortalidade por câncer do colo do útero, porém, né, na última década houve uma inversão dessas curvas, com exceção do México, né, em que há uma tendência à estabilidade que também, né, é próxima a essa curva americana, que nos últimos 10 anos também mostrou uma tendência à estabilidade, né, das taxas de mortalidade. O que chama atenção, que é realmente distinto, é as tendências da taxa de mortalidade na Espanha, que, embora muito baixa, ainda elas continuam em queda. Aqui nós temos a tendência da mortalidade, né, por câncer de mama na América Latina. Então, o que nós vemos? Nós vemos que as tendências do Brasil, né, considerando aí esse período de 40 anos, né, são continuamente ascendentes, essas curvas. E isso também ocorre, né, no México, no Equador, na Colômbia, né. A distinção se dá na Argentina, né, em Cuba também recentemente começou uma queda, e bom, os Estados Unidos e a Espanha estão com tendência de queda desde o final do século passado. Bem, essas são as taxas de mortalidade por câncer do colo do útero e de mama no estado de São Paulo, considerando esse período, né, de 2000 a 2019. O que nós observamos nas taxas de mortalidade, né, por colo do útero? Houve, né, num primeiro período aí de 7, 8 anos, uma queda bastante acentuada, né, da mortalidade, das taxas de mortalidade. Depois, um outro período ainda em queda, porém menos intenso, e, né, o que nós observamos é essa inversão a partir de 2015. Para câncer de mama, o que nós vemos também é esse período inicial, uma queda acentuada da mortalidade, depois entra num período de estabilidade, né, 7, 8 anos de estabilidade, e também em 2015, nós temos uma inversão, né, da tendência da mortalidade pelo câncer de mama. Bem, essa queda que ocorreu, né, aqui no início, né, dessa série que nós estamos mostrando, é possível que tenha sido por conta dos programas oportunísticos de rastreamento. É possível, né? Porém, nós temos uma outra teoria. Possivelmente isso se deu por conta do SUS. O SUS, ele é lá do início dos anos 90, e, aliás, para se estruturar esses programas, para ter essa proposta do Ministério da Saúde de rastreamento para esses dois cânceres, só foi possível porque existia uma estrutura, né, como o SUS. Então, o SUS, na verdade, que deu maior acesso às mulheres, né, à atenção médica, possivelmente seja um fator mais importante, né, do que propriamente os programas de rastreamento. Embora os programas de rastreamento possam ter também operado de uma forma sinérgica, né, junto com essa criação do Sistema Único de Saúde. Agora, por que ocorreu essa inversão? Isso para nós, né, é um desafio. Nós buscamos entender o que está acontecendo.
Não temos respostas muito claras, talvez um pouco mais agora eu vou mostrar para câncer do colo do útero, mas o câncer de mama, nós ainda estamos aprofundando a análise e não temos nenhum insight de por que ocorreu essa inversão. Em relação ao câncer de colo do útero, nessa avaliação um pouco mais aprofundada que nós fizemos, né, ela culminou nessa publicação esse ano na Revista Saúde Pública, desse artigo, né, que são as tendências recentes, né, da mortalidade por câncer cervical no Sudeste. Não só no Sudeste, como também, né, nós vimos no Brasil. Bom, a primeira autora desse artigo está aqui presente, que é a Carolina Luizaga. Eu acho que esse também foi o último artigo publicado pelo professor José Iluf Neto, que muitos aqui conhecem, ou conheceram, desculpe-me. Quer dizer, então, esse estudo, o que aconteceu? O que nós fizemos? Nós separamos, né, a tendência da mortalidade por faixas etárias. E o que nós observamos? Que a tendência de aumento, né, da mortalidade por câncer do colo do útero está ocorrendo entre essas mulheres de 25 a 39 anos de idade. Nas outras faixas etárias, de 40 a 69, assim como de 65 ou mais, continua a queda. Bem, essas mulheres, né, estão na sua plena vida sexual, atividade sexual. Uma das hipóteses que nós temos é que essas mulheres mudaram o comportamento sexual delas, né, por conta de aspectos ligados, né, à sociedade, enfim, novas formas de ver a sexualidade, elas mudaram, e isso, então, né, acabou por expô-las mais ao risco de contato com HPV. Essa é uma hipótese. A outra hipótese que nós temos é que essas mulheres, né, são exatamente nessa faixa etária que elas estão inseridas na população economicamente ativa. Essas mulheres trabalham, e essas mulheres têm menos tempo de procurar, né, alternativas de prevenção ou alternativas de diagnóstico e tratamento para a doença. Então, essas são as nossas hipóteses. Ainda em relação ao câncer do colo do útero, eu queria mostrar também esse artigo que saiu no Cancer Epidemiology, foi publicado em 2021, e os autores aqui, uma das autoras está aqui presente, que é a Lise Cury, né, e também, né, o professor José Iluf Neto participou dessa pesquisa. Então, o que eles fizeram foi acompanhar, né, as mulheres, né, dentro da sua trajetória no Sistema Único de Saúde em São Paulo. E quais foram as conclusões, né, os resultados principais desse estudo? Quer dizer, primeiro é que a mediana de tempo entre a citologia suspeita e a confirmação diagnóstica foi de 190 dias, ou seja, mais de 6 meses. A mediana de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 81 dias, ou seja, fora do que está estabelecido na legislação vigente hoje. E também, eles observaram que mulheres com citologia alterada eram perdidas do acompanhamento em 35%. Ou seja, mais de 1/3 dessas mulheres sumiam dos sistemas de acompanhamento que nós temos. Siscam, Siscolo, elas sumiam. Por que ocorreu isso? As razões disso é um enigma, né? Quer dizer, nós não sabemos se foi uma mulher frente a uma citologia suspeita de sair do sistema SUS e entrar num sistema privado, de alguma forma, ou se foi uma decisão dela frente a um exame alterado e que podia vir
a se confirmar com um diagnóstico de câncer, ela resolveu não seguir em frente, ou se, por outro lado, foi o fato de ela não ter tido acesso, né, dentro do sistema de saúde para atenção em termos de diagnóstico e tratamento, se for o caso. Bem, um outro aspecto que também foi mostrado nesse estudo é que esses atrasos diagnósticos estavam associados, né, a diferentes regiões de saúde, né, disponibilidade de infraestrutura de saúde em diferentes regiões do estado de São Paulo. Bem, essas são as metas da Organização Mundial da Saúde para o controle do câncer do colo do útero e de mama, né, dentro da sua política de atuação global. Então, a primeira, né, é a eliminação do câncer do colo do útero como um problema de saúde pública, a famosa proposta 90-70-90, e que talvez, né, seja, talvez não, com certeza será a primeira vez que uma doença como o câncer é proposta como eliminação, né, pela Organização Mundial da Saúde. Bom, isso, claro, é uma proposta de longo prazo, e a meta mais próxima, que é 2030, é reduzir a mortalidade, né, pelo câncer do colo do útero em 30%. Para o câncer de mama, a proposta da Organização Mundial da Saúde é reduzir a mortalidade global, né, em 25% até 2030. Bom, frente a esse cenário, né, que eu coloquei aqui, do câncer do colo do útero e do câncer de mama, e frente a essas metas da Organização Mundial da Saúde, né, a nossa conclusão, o nosso diagnóstico é de que a situação não é satisfatória. Certo? Frente a isso, né, nós, na FOSP, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, isso nós já tivemos a oportunidade de ter uma primeira discussão com o professor Baracá, nós propusemos o projeto Controle do Câncer no Estado de São Paulo, que tem esse acrônimo Conecta São Paulo, do conhecimento à ação. Esse projeto, ele tem como referencial metodológico a ciência da implementação. O que é a ciência da implementação? A ciência da implementação nada mais é do que nós conhecemos muito sobre a doença, nós conhecemos quais são as medidas que nós temos que tomar em termos de prevenção, né? E o problema é como que nós fazemos a tradução disso para que isso chegue na população, chegue na ponta. Então, isso é o que tem sido denominado, né, de ciência da implementação, que também, né, é uma abordagem extremamente complexa, porque você tem que entrar, né, nos sistemas de saúde, com todas as suas diferenças, com todos os seus micropoderes, enfim, e buscar, então, implantar, né, alguma coisa que seja eficaz, efetiva e que tenha impacto, né, sobre aquela doença que nós temos interesse no rastreamento. Então, esse projeto, né, nós elaboramos ele, né, em conjunto, né, com técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, e nós submetemos a uma chamada da FAPESP, denominada Centro de Ciência para o Desenvolvimento. E por que nós propomos esse projeto? Porque nós achamos, né, que intervir nesses dois cânceres, né, de colo do útero e de mama, né, tem tudo a ver com o desenvolvimento, na medida em que nós estamos atuando sobre cânceres que muitas vezes, né, roubam a vida de mulheres jovens, tá certo? E que deixam órfãos e desestrutura familiar com todas as consequências para a sociedade. Então, foi essa a nossa visão e nós resolvemos submeter para a FAPESP. E o projeto foi aprovado. Então, o projeto nós submetemos no final de 2021 e o projeto foi aprovado em março de 2022. O início desse projeto se deu em 1º de outubro de 2022, então ele já tem 1 ano de andamento, e a finalização é prevista para 30 de setembro de 2027. A instituição sede é a FOSP. E, além da nossa parceira, que é a Secretaria de Estado da Saúde, outras instituições também
participam desse projeto, né, como instituições associadas. Nós temos aí a Faculdade de Medicina, nós temos a Faculdade de Saúde Pública da USP, nós temos a Unesp de Botucatu, nós temos a Unifesp, nós temos o Instituto Oncoguia, que talvez alguns dos senhores e senhoras conheçam, que é uma ONG que atua muito na comunicação, né, de câncer para a população, e isso é uma coisa que nós precisaremos muito, porque um dos pilares, né, de um programa de rastreamento que funciona é exatamente a cobertura na população-alvo. Então, essa é uma questão que nós temos que nos aproximar dessas mulheres. Se, né, a mortalidade está ocorrendo naquele grupo de 25 a 39 anos, nós temos que achar mecanismos para chegar nessa população. Então, o Instituto Oncoguia poderá nos ajudar nesse sentido. Também tem o Instituto Mauá de Tecnologia e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde também participa do projeto. Tanto é que tem um pesquisador visitante que nos visita anualmente, já fez a primeira visita esse ano, e nós estamos trabalhando muito em conjunto. A Carolina Luizaga, ela segue agora em novembro, por um período de 1 ano, trabalhando na Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Então, nós estamos atuando muito em conjunto e eles têm muito interesse em ver os resultados desse estudo. Bem, esse estudo, né, o Conecta São Paulo, ele está dividido e estruturado em 2 eixos principais. O primeiro eixo é este de aprimorar os atuais programas de rastreamento do colo do útero e de mama no estado de São Paulo. Qual é o objetivo? Implementar a transição dos atuais programas de rastreamento de caráter oportunístico do câncer do colo do útero e de mama para programas organizados e de base populacional. Então, esse é o primeiro objetivo do eixo 1. O eixo 2 é melhorar o conhecimento para embasar o planejamento de políticas em oncologia. Aqui nós vamos conduzir vários estudos, várias análises, né, com base no Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo, que é coordenado pela FOSP. Nós temos hoje acumulado, desde o ano 2000 até agora, mais de 1.300.000 tumores, tá certo? Então nós vamos utilizar essa base, né, com várias abordagens que estão aqui descritas, para que nós possamos levantar resultados para subsidiar as políticas, né, de atenção oncológica no estado de São Paulo. Bom, nesse momento, eu vou me fixar, né, um pouco nesse eixo 1. Vou detalhar um pouco esse eixo 1, porque eu acho que é o eixo que tem muito a ver com essa minha apresentação. Então, antes de avançar um pouco, né, sobre o projeto, a primeira distinção que eu gostaria de fazer é o que nós queremos dizer, né, com essa diferença de programa de rastreamento de caráter oportunístico com um outro organizado. Bem, no programa de rastreamento oportunístico, o teste é realizado mediante solicitação ou oferecido durante uma visita à mulher durante a unidade. Os intervalos de rastreamento, eles são irregulares e o sistema de acompanhamento é inexistente ou insuficiente, que é muito o caso que nós temos aqui no Brasil. A cobertura é avaliada pelo número de exames realizados, né? Então, todas as estimativas que nós temos de cobertura, né, dos programas do colo do útero com Papa Nicolau e de mama com mamografia, né, são com base nesse número de exames realizados. Ou seja, o Ministério tem os sistemas, né, que eles construíram não com objetivo epidemiológico, mas com objetivo de ressarcimento. Ou seja, faz o exame de mamografia, faz uma citologia, aquilo tem que ser pago. É pago pelo Ministério da Saúde via SUS. Então, isso é tomado como referência, né, para a cobertura. Mas qual é o problema? Muitos desses exames estão sendo feitos fora daquela faixa que é a nossa população-alvo. E outra, os intervalos não são cumpridos. Tá certo? Então, provavelmente, todas essas estimativas que nós temos, né,
de cobertura na população-alvo, tanto para o câncer do colo do útero quanto de mama, eles não estão corretos. Provavelmente, né, a cobertura é muito menor. Bom, por fim, né, esses programas oportunísticos eles têm baixa adesão às diretrizes nacionais. O que caracteriza um programa organizado? Processo de triagem equitativo e com critérios em evidências científicas. Intervalos de rastreamento regulares, e isto é acompanhado. Etapas de rastreamento e pós-rastreamento monitoradas regularmente. Cobertura, avaliação contínua na população-alvo. Ou seja, como este é um pilar fundamental para que um programa seja eficaz, você tem que acompanhar permanentemente como que está a cobertura, e a cobertura real. Os procedimentos de rastreamento são documentados e integrados à gestão de saúde. Por fim, o monitoramento do programa é realizado por indicadores de qualidade com avaliação do impacto do programa. Então, esse eixo 1, né, ele está dividido em fases. Nós temos 4 fases. A primeira fase é a avaliação das barreiras e facilitadores para o rastreamento. Nós planejamos essa fase, né, com uma duração de 12 meses. Então, nós estamos chegando ao final dessa fase. E o que nós fizemos, né, para ter acesso, uma visão sobre as barreiras e facilitadores para o rastreamento no estado de São Paulo? Nós elaboramos um inquérito populacional. Esse inquérito populacional, como que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma seleção, fizemos uma amostragem aleatória de 50 unidades dentro das 4.622 unidades básicas de saúde no estado de São Paulo. E nessas 50 unidades, o processo de amostragem levou em consideração o tamanho da unidade, tendo como base o número de médicos na unidade, e também, né, foi considerado se a unidade tinha ou não programa de saúde da família. Então, levando em consideração esses critérios e também os critérios de densidade populacional em algumas regiões do estado de São Paulo, nós selecionamos as 50 unidades. E o nosso objetivo nessas 50 unidades é entrevistar 424 usuárias das unidades e 400 profissionais que trabalham nessas unidades. Bem, esse projeto está em andamento, nós deveremos encerrar esse inquérito agora no final desse mês de outubro, né, com um ligeiro atraso em relação ao cronograma original, que nós deveríamos ter encerrado agora no final de setembro. Mas, você sabe, esses projetos eles têm algumas dificuldades, né, e particularmente em relação à questão dos comitês de ética. Embora nós tivéssemos uma aprovação geral do projeto no Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública, às vezes os municípios pedem para nós também submeter aos comitês de éticas do município. Por exemplo, o município de São Paulo exigiu isso, e outros municípios, Ribeirão Preto, enfim, também pediram que nós submetêssemos aos comitês de ética. Então, com isso, houve esse atraso que nós devemos, então, encerrar agora no final do mês de outubro. A fase 2 é planejar, né, a implementação dos programas de rastreamento organizados, que essa é a fase que nós estamos entrando agora. Assim que encerrar, né, o nosso inquérito, nós já começamos a operar para entrar nessa segunda fase. O que nós pretendemos nessa segunda fase, né, nesse período de 12 meses? Primeiro, fazer reuniões com os gestores nos departamentos regionais de saúde, junto com stakeholders, né, para nós discutirmos como fazer a implementação desses programas. Ou seja, como estabelecer, né, programas organizados em vez de termos esses programas com essa característica oportunística. Um outro objetivo que nós temos nessa fase 2 é elaborar, construir, né, um software que permita o acompanhamento das mulheres em tempo real. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer o seguinte: se nós tivermos uma mulher
com exame alterado que entrou em alguma unidade de saúde, nós vamos monitorar essa mulher. Se ela começar a atrasar muito em relação à definição diagnóstica, nós faremos contato com o gestor a nível local e dizer, o que está acontecendo? Por que essa mulher não está seguindo, né, a sua trajetória dentro de toda a linha de cuidado necessária para definir o diagnóstico e, tendo definido, iniciar o tratamento. Então, é isso que nós pretendemos fazer. A Secretaria da Saúde, né, nos colocou, está nos colocando em contato, nós já tivemos várias reuniões, enfim, com a Microsoft, que vai nos ajudar nesse sentido, mas também nós vamos contratar, né, pessoal de TI para que sejam os nossos interlocutores com a Microsoft para o desenvolvimento desse software. A fase 3, né, é a implementação efetiva do programa dentro do sistema, né? Essa fase é a fase crucial, né, do projeto, e nós estimamos, então, uma duração de 24 meses. Então, é aí que nós vamos realmente colocar em prática, né, essa visão que nós temos de programas organizados de rastreamento para o câncer do colo do útero e câncer de mama, no estado de São Paulo. E, por fim, né, nós temos a fase 4, né, que é manter o rastreamento organizado no SUS e disseminar o conhecimento. E nós planejamos uma duração de 12 meses. Então, com isto, nós fechamos os 60 meses do projeto. Aqui no final, a nossa ideia é que essa visão e todos os procedimentos, né, para os programas serem organizados no âmbito do Estado de São Paulo, eles estejam naturalmente colocados dentro do SUS e nós, como equipe, nos retiramos. Tá certo? Então, essa é a ideia que nós temos. Bem, quais são as metas desse projeto ao final de 5 anos para 2027? Bom, o ideal, né, é que nós avaliássemos qual o impacto desse projeto sobre a mortalidade por essas duas doenças. Isso é o ideal, que é isso que mostra que um programa realmente é eficaz. Porém, né, num período de 5 anos, para doenças crônicas não transmissíveis, é um período muito curto, né? Enquanto está andando o projeto, né, vai ser muito difícil nós termos lá ao final a avaliação da mortalidade. Não vai estar, né, refletindo muito o que nós fizemos durante esse projeto. Portanto, né, nós estabelecemos, pelo menos por enquanto, isso aqui claro que pode mudar, porque nós estamos continuamente discutindo, refletindo, enfim, mas nós vamos buscar, né, estabelecer diferentes níveis de aferição. Então, para o câncer do colo do útero, né, o que nós propomos é alcançar a cobertura de rastreamento de 80% entre mulheres de 25 a 64 anos que utilizam o SUS. E essa é a meta da Organização Mundial da Saúde, essa cobertura. Reduzir o tempo entre detecção e exame citológico alterado e o diagnóstico para menos de 30 dias. Reduzir o período entre o diagnóstico e o início do tratamento para menos de 10 dias. Reduzir em 5% a proporção de tumores diagnosticados em estádios avançados na população-alvo. E, por fim, né, reduzir as perdas no sistema de segmento de mulheres com citologia alterada para menos de 10%. Então, esses são os objetivos, as metas que nós temos, né, ao final, lá em 2027. Nós vemos que isso aí nós conseguimos atingir. E que isso, então, significa que, num determinado período de tempo, nós teremos, né, realmente impacto sobre a mortalidade. Porque o objetivo final de um programa de rastreamento é reduzir a mortalidade, ponto. É isso que nós precisamos ver. Porque muitas vezes na gestão em saúde no Brasil, né, e nos países de baixa e média renda, a proposta que se tem é coloca, né, o serviço à disposição da população. Esse é o objetivo. Não. Isso aí os ingleses já viram há 50 anos atrás que não é assim. Tem que monitorar. Nós temos que avaliar o impacto daquela medida que nós estamos tomando em saúde pública. Então, quando nós montamos um programa desse, o que nós queremos é que isso tenha impacto na doença. Né? No impacto tanto em termos de mortalidade e, no caso do câncer do colo do útero, como também se pode detectar, né, lesões pré-malignas, inclusive interferir na incidência. Bom, para o câncer de mama, as nossas metas
as nossas metas são alcançar a cobertura de 70% entre mulheres de 50 a 69 que utilizam o SUS, e essa meta também, né, faz parte dos guidelines da OMS, e reduzir em 5% a proporção de tumores diagnosticados em estádios avançados na população-alvo. Bem, com essas metas, o que nós buscamos ao final? Né? Nós buscamos, de alguma forma, né, tentar alcançar ou nos aproximar do objetivo 3.4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é a redução em 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis até 2030. Quando nós falamos em morte prematura, são as mortes que ocorrem nos indivíduos com menos de 70 anos. Qual é a perspectiva que nós temos hoje? Né? Quais são os indicativos, né, por meio de modelos epidemiológicos que nós temos hoje? Possivelmente, né, isto, por muitos países, não poderá ser atingido. Particularmente, né, os países de baixa e média renda, e a Covid, a pandemia da Covid, teve um impacto muito, muito importante. Quer dizer, a eclosão da pandemia fez com que muitos países, né, minimamente organizados, eles não conseguissem operar e colocar as suas energias para tentar atender a essa redução da mortalidade por doenças não transmissíveis. Então, esse é um problema que tem para o cumprimento dessa meta das Nações Unidas. Em relação ao Brasil, particularmente, né, os modelos que nós temos aí já mostram, né, que, possivelmente, para as doenças cardiovasculares, nós atingiremos as metas. Para câncer, muito provavelmente não atingiremos, incluindo aí o câncer do colo do útero e o câncer de mama. Bem, era isso que eu tinha a apresentar para os senhores e senhoras. Muito obrigado pela atenção. Permaneço à disposição. Professor Vitor, parabéns pela apresentação, excelente. Obrigado. E parabéns pelo todo o trabalho que a FOSP está realizando, e esse projeto realmente é um projeto de altíssima qualidade, que tem um objetivo importante, mesmo que não consiga atingir, professor, essas metas que estão sendo preconizadas, mas já é um caminho que eu acredito que não vai ter retorno. Eu acho que tem que realmente seguir nessa linha de ter um rastreamento organizado. A gente acompanha, eu fui presidente da FEBRASGO nos 4 anos do século passado e os 4 primeiros anos desse século. E cansei de ver o INCA, e o professor Nilson Mello também acompanhou isso, nós cansamos de ver o INCA fazer programas de rastreamento oportunísticos para detecção, para diagnosticar, e depois não tinha como tratar. E isso em programas feitos no Brasil inteiro. Então, eu acho que esse modelo aqui de São Paulo pode ser um exemplo depois ele pode ser para todo o Brasil, eu não tenho dúvida disso. Professora Elza, por favor, a Sônia e depois o Celso. E o José Maria. Parabéns. Eu tenho 52 anos de ginecologista aqui no HC. Já vi passar vários programas de rastreamento. Acho que é muito interessante a gente rastrear as nossas mulheres. Mas eu estou na patologia do trato genital inferior, junto com a chefia da doutora Marici, e a gente vê cada vez mais mulheres jovens ser portadoras de câncer do colo do útero. Algo que eu penso que não vou ver, certo? É o programa de rastreamento nas mulheres que tomaram a vacina quadrivalente, certo? E a gente sabe que a autocolheita e a tipagem de DNA de HPV tem uma alta sensibilidade. E nesses programas existe o DNA de HPV sendo rastreado, porque me preocupa, certo, os resultados
Ontem teve greve e, no entanto, nosso ambulatório estava cheio de mulheres. Então, quando as mulheres nós orientamos e a gente conversa com elas sempre procuram, só que nosso sistema, às vezes, não tem vaga suficiente para acompanhar estas mulheres. E a UBS manda para nós pacientes alteradas. Então, que solução a gente vê para o futuro neste rastreamento? Então, não, eu acho que a sua questão é super importante, né? Porque a proposta que nós temos, né, a proposta que nós temos no âmbito desse projeto é seguir, né, com as diretrizes do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer do colo do útero e de mama, né, e que São Paulo segue essas diretrizes, tá certo? Por quê? Porque tem uma questão de pagamento. No momento que é feita uma citologia, a citologia tem que ser paga. Então, o que o Ministério hoje paga via o sistema SUS para o SUS São Paulo é citologia. Agora, essa questão, né, do teste de HPV-DNA é uma questão crucial, porque nós sabemos, né, como a senhora bem colocou, quer dizer, é um teste mais sensível, a longo prazo ele é mais barato do que fazer, né, a citologia, nós sabemos disso tudo. O problema é que quem paga essa mudança? Nós sabemos que tem alguns problemas logísticos, né, que a Lise conhece bem, porque vai mudar um pouco a logística em termos de laboratórios. Os laboratórios terão que mandar os insumos para a rede, não a rede comprar. Tem uma mudança aí, e é por isso que o Conitec tem uma certa dificuldade em fazer a proposta do teste do HPV-DNA como política para o rastreamento. Agora, eu quero lhe colocar o seguinte, que essa sua questão foi uma questão que foi nos colocada agora no final de setembro, porque esse projeto tem um comitê científico internacional. E esse comitê científico internacional, uma questão que eles colocaram para nós foi exatamente essa questão do teste de HPV, para fazer o rastreamento. Eu coloquei exatamente isso que eu estou dizendo. Quem paga? O problema é esse. E aí eles disseram, não, mas vocês estão num momento que vocês estão com um projeto grande, vocês têm que discutir isso com o Ministério. Então, o que eu disse é o seguinte, olha, eu vou transferir o problema para uma negociação com o professor Baracá, que é o nosso coordenador da área de saúde da mulher no estado de São Paulo. Quer dizer, ele, se ele entende que isso é importante, começar a discutir com instâncias do Ministério para ver como que implanta isso no país. Mas essa é uma outra... Exatamente, eu usei o seu nome, desculpe-me, nessa reunião. Não tem problema. E eles, em princípio, aceitaram. Então, assim, porque eu não poderia, eu não posso... o que nós estamos fazendo é tentar seguir o que está aí. É citologia. Se mudar para HPV-DNA, que a gente acha que é muito importante, né, tudo bem, o projeto se adapta rapidamente, sem grandes problemas. Perfeito. Doutora Sônia, por favor. Tá. Eu gostaria de fazer uma crítica aí na sua apresentação. Sim. O senhor apresentou as mulheres de 24 a 65 anos para fazer um estudo. Eu acho que está um pouquinho atrasado isso aí. Você devia começar já com mulher que a partir de quase ter relações sexuais. Por quê? Na citologia que temos visto, principalmente as mulheres grávidas, e que com 15 anos já está com LIC1, um Elixir hoje, com 17 anos já LIC3, com 25 anos já tive câncer de CA invasivo no ano passado. Em 2020, fica em casa e engravidou a mulher, câncer invasivo com 26 anos. Então, eu acho que essa idade aí de 20, acho que 25 a 60, eu acho que devia retroceder. Porque antigamente fazia-se a prevenção de câncer na mulher a partir dos 30 anos. No governo Laudo Laterra, na antiga extinta maternidade de São Paulo, foi feito esse convênio. Então, era só mulher acima dessa idade. Mas hoje, com a liberdade sexual, menina com 10, 11 anos está tendo relações, eu acho que tem. Porque quando tem a presença do HPV, principalmente se for o P16, ele não desaparece tão fácil assim. Porque depende muito da imunidade da pessoa,
essas coisas, e tem que ter sempre de cuidado, mesmo muitas vezes fazendo um tratamento completo. Por exemplo, a mulher tem um alto grau, faz a esterectomia total, muitas vezes, ele quase sempre volta nas paredes vaginais. Então, isso é um pouco difícil. Outra coisa que eu gostaria de abordar, vocês, o Oncocentro, têm fiscalizado. Eu tenho tido um certo, assim, eu não tenho uma certa concordância com a fiscalização, com a avaliação. Tenho sido incompatível, muitas vezes, e tenho respondido os laudos, que muitas vezes não concordo. Já tive casos assim no passado, mas parece que esse pessoal que fiscaliza, por exemplo, um adenocarcinoma de canal cervical. Mandei uma carta respondendo que estávamos à disposição que fizesse com agendamento prévio. Aí veio o Celso Di Loreto, o senhor deve conhecê-lo, o Celso Di Loreto, né, que é um bom médico. Ele veio me fazer uma avaliação lá comigo e concordou, porque tinha me dado um Agus, coisa assim, que era um adenocarcinoma. Ele tinha, inclusive, a biópsia. Ele achou tão bonito a lâmina que pediu emprestado para fazer fotografias para dar aula para o pessoal. Então, tem certas coisas. Agora, não pode ser só simplesmente biomédico. Eu acho que médico tem que ser um supervisor da citologia, porque para ele falta o conhecimento ginecológico da mulher, da anatomia para fazer. Outro assunto, a colheita do material é muito importante. Senão, ele vai ter que fazer uma outra conferência. Eu estou falando... mas são questões importantes. Pode falar. A coleta do material retirado é muito importante. Por isso que eu estou dando aula para os médicos residentes aqui, como se procede desde quando chega a mulher, a sua avaliação, a colocação e a retirada do material, porque o ginecologista colhe muito mal o material. E muitas vezes tem exames incompatíveis, né, com anatomia e citologia. Eu mostro o meu exame, mas quero também ver o seu, né, para fazer o bem para nossas mulheres. Tá bom? Desculpa eu ter falado demais. Professor Vitor, deixa eu lhe apresentar o nosso professor, a Sônia. Ele é um dos poucos, quase em extinção, citopatologista que nós temos. O professor Venâncio, por exemplo, arrepia, e eu também, porque quando o Assone se retirar, vamos dizer assim, quando ele aposentar e deixar de trabalhar aqui conosco, nós não vamos ter quem faça a citopatologia. A Liz conhece o Assone bem. Então, eu acho que a última questão, pelo menos, você pode responder melhor do que eu. E a primeira, eu vou passar para a Carolina, que é a primeira autora do artigo. E como vocês sabem, né, sempre os nossos alunos de pós-graduação e os nossos pós-doutores, no fim, quando eles se apropriam do tema, eles sabem mais do que o orientador ou o supervisor. Então, você quer responder primeiro a pergunta? Professor, sobre a faixa etária alvo do rastreamento? Sobre a faixa etária alvo para rastreamento para câncer de colo uterino, né? O senhor comentou de 25 anos, essa idade deveria ser menor. E sim, a gente segue atualmente as diretrizes nacionais de rastreamento. Mas essa tem sido uma tendência observada de aumento de início da atividade sexual precoce, e certamente, a partir de mudança nas diretrizes, nós seguiremos, reduziremos a faixa etária alvo. Tá. Ok. Não sei se... eu acho que a última questão, acho que professora Sônia, o MEC, né, é isso que o senhor estava se referindo, a revisão dos alguns casos citológicos, né, que a FOSP coordena no estado todo para os laboratórios que atendem SUS, ela é sob supervisão de uma médica patologista, sim. Eu não recebi essa sua carta, esse seu questionamento com relação ao adenocarcinoma, mas posso verificar lá e a gente pode lhe dar um retorno rapidamente sobre o caso, tá certo? Mas a FOSP faz a revisão
dos laboratórios que atendem SUS no estado todo, juntamente com o Instituto Adolfo Lutz e a Unicamp. E aí o HC é quem nos demanda exames, a revisão é feita na FOSP, e aí a gente está sempre à disposição do laboratório revisado para discutir os casos, tá certo? Mas tem uma equipe de biomédicos e biólogos trabalhando na revisão, mas a supervisão é sempre do médico patologista, a doutora Angélica, tá bem? Perfeito. Vou dar a palavra agora. Temos inscrito o Celso Borelli, o José Maria. Vou passar a palavra ao professor Carlos Ruiz. Por favor, Ruiz. Está online. Bom dia a todos. Ruiz, bom dia, professor. Abre o seu microfone, por favor. Carlos Ruiz. Está me escutando, professor? Está me escutando ou não? Parece que está mudo, né? Nós ouvimos o Ruiz. Sim, mas acho que eles lá no auditório não, né, Fila? Eu acho que não. Professor. Alô? 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 Professor? A gente te ouve, Ruiz, mas... Acho que é lá, né? É no auditório. Pediram 1 minuto. Ah, ok. Obrigado. Professor Ruiz, o senhor pode falar. Bom, ok. Obrigado. De novo, bom dia a todos. Obrigado. Professor Vitor, obrigado pela sua aula. São dados e considerações e reflexões muito importantes. Fiquei muito feliz de ver esse programa que São Paulo está executando, porque ajudando o professor hoje nos programas de rastreamento e resolutividade, a gente percebe que o panorama do Estado, assim como do Brasil, é muito, muito triste, né? Na medida em que a gente tem, na verdade, hoje a divisão de câncer não palpável, câncer palpável e câncer visível, em que a paciente, a mulher abre a blusa e você faz o diagnóstico, né? Então, assim, um programa como esse é fundamental, e eu queria também saudar a Lise, que também é uma parceira nossa, né, na divisão desse conhecimento, que a gente tem feito as várias reuniões dentro da secretaria para entender melhor esse panorama. E medir é fundamental, porque o que a gente não mede, a gente não administra, a gente não gerencia. Então, essas medidas de controle são muito importantes. Eu só achei muito tímido, professor, dentro desse programa, os objetivos da questão de câncer de mama, né? Que seria atingir 70%, obviamente, do rastreamento, que é o objetivo fundamental de todos os rastreamentos, mas também seria interessante diminuir o tempo entre alteração da mamografia e a biópsia, diminuir o tempo da biópsia ao tratamento, né? Melhorar o segmento dessa paciente dentro de todo esse contexto. Em relação ao rastreamento que o senhor falou de ser oportunístico, né, e na verdade organizado, isso é fundamental, né? Quando eu escuto a palavra mutirão, eu me arrepio, né? Porque eu sei que mutirão, em sendo oportunístico, existe uma perda muito grande, uma perda não só para o paciente, mas financeira para o próprio Estado, né? E a gente percebe nas situações políticas como um todo, o mutirão só faz bem para quem, na verdade, está promovendo o próprio processo, porque para quem mais interessa, o resultado é pífio, né? No estado de São Paulo hoje, nós temos resultados em relação ao rastreamento que devia de ser 70%, muito baixo, né? Então, melhorar essa condição é muito importante. E eu fico feliz de saber que existe um programa nesse sentido sendo executado, né? Essa primeira fase das barreiras, para nós, esse resultado já é importante, né? Para que a gente possa entender e melhorar o acesso do paciente a toda essa questão de gestão
pública como um todo, né? Mas a intenção maior é parabenizar o senhor, a Lise e suas pós-graduandas que estão aí presentes, por poder estar passando esses dados para nós. Eu agradeço muito. Obrigado, professor Vitor. Bom dia, doutor Ruiz. Muito obrigado pelas suas observações. Realmente, essa questão, né, que o senhor colocou a respeito das metas para o câncer de mama, elas realmente estão um pouco, digamos assim, modestas, né? E eu diria que é porque talvez, né, nós estamos ainda buscando aprofundar o conhecimento do que está ocorrendo, né, com a mortalidade por câncer de mama no estado de São Paulo, como eu comentei. Nós fizemos o aprofundamento, né, para entender por que a curva mudou a partir de 2015 para o câncer do colo do útero, mas nós estamos agora trabalhando, né, para entender o que está acontecendo com o câncer de mama. Então, por isso, né, é que as metas, nesse momento, realmente estão um pouco modestas por conta de talvez nós termos um conhecimento um pouco mais detalhado, né, e um insight um pouco mais claro de por que ocorreu essa inversão e de quais são as formas que nós podemos estabelecer metas para o câncer de mama. Eu acho que isso é uma questão importante. E em relação à sua pergunta, a sua segunda pergunta era sobre... o segundo comentário era sobre... Bom, não, eu acho, eu sei qual é. A questão é o seguinte, realmente, veja bem, essa questão é bastante relevante, porque, como eu comentei, os programas de rastreamento, eles são programas, né, bastante complexos, tá certo, para serem instituídos, e depois eles são de alto custo, nós sabemos disso. Tá? Tanto é que há proposta, né, para países de baixa e média renda, uma outra abordagem que é a detecção precoce em mulheres com sintomas, que é o downstaging. Essa é a proposta que eles têm, né, para países... Mas nós temos esse programa já rodando aí há 20 anos. E nós estamos gastando muito dinheiro. Como bem colocado, né, o Estado coloca muitos recursos aí, só que não está tendo impacto nenhum. Então, se o programa existe, se já existe recursos que são alocados nos programas, vamos tornar esses programas eficazes, tornando eles, então, organizados e de base populacional. Essa é a ideia. Celso, por favor. Fala um pouquinho mais alto, Celso, por favor. Não, é só você falar um pouquinho mais alto. Agradecer principalmente a informação desse aumento, desse recrudescimento nos últimos 2015, até aqui, principalmente no colo do útero. Então, uma observação. Obrigado. Uma observação que eu queria fazer, que foi citado en passant pela Elza, é em relação ao programa de vacinação, que começou há mais de 10 anos. Eu sei, o senhor falou que vocês não têm as informações por que está aumentando, mas como seria visto isso pela Secretaria e pela Saúde Pública, um aumento do câncer do colo do útero, principalmente depois de um programa extenso de vacinação, estou falando no estado de São Paulo. E uma segunda observação em relação, e parabenizar esse programa até 2027, mas ali tem um dado que, para mim, ficou muito difícil de entender, que a meta é, entre o diagnóstico e o tratamento, um prazo de 10 dias. E isso daí, para mim, assim, nos moldes de serviços terciários que nós temos hoje, com a complexidade, seja químio, rádio ou cirurgia, como é que a gente consegue planejar um tratamento entre o diagnóstico, uma vez concluído, e o tratamento executado em 10 dias? Obrigado mais uma vez. Perfeito. Bom, eu começaria por essa última, né? Quer dizer, eu acho que essa questão é assim, primeiro que essas metas que estão aqui, elas são metas que podem ser modificadas, inclusive todas essas discussões que nós estamos fazendo em diferentes, né, âmbitos, diferentes grupos, enfim, inclusive com essa perspectiva do Comitê Científico Internacional que nos acompanha. Então, as metas vão mudando. Eu acho que a sua colocação, né, ela tem muito a ver.
O que tem hoje na legislação é 30 dias, né? Exatamente. Então, o problema é assim, possivelmente 10 dias é muito pouco considerando, né, a estrutura que nós temos hoje no SUS, no Brasil e mesmo em São Paulo. Porque, veja bem, nós temos aí, né, um total de 4.622 unidades básicas, isso não é algo vulgar, nenhum país do mundo, tá certo? Quer dizer, então, só que o sistema ele tem que ser aperfeiçoado, nós entendemos isso. E é possível que 10 dias, né, para São Paulo realmente seja muito baixo. Embora, né, na Inglaterra, o que tem é o seguinte, fez um exame suspeito, a investigação diagnóstica começa imediatamente, no mesmo dia, tá certo? É isso, porque ele sabe que... Bom, o problema em câncer, né, tanto o câncer de mama quanto o câncer do colo do útero, o problema não é a detecção precoce, o problema é o tratamento imediato, é isso que vai resolver o problema. Então não adianta detectar e... Bom, e aí? Como é que fica? Quer dizer, tem que fazer o diagnóstico, tem que seguir com o tratamento. Então o tratamento é importante, e eles sabem disso. Sim. E veja, o nosso SUS, né, ele foi meio que uma cópia, né, um pouco distorcida, enfim, né, e que também mesmo lá, né, o sistema inglês, ele também está com problemas de financiamento, né, isso a gente está sabendo. Grande. Não é uma situação também simples, mas lá para o câncer do colo do útero é isso, levantou suspeita, imediatamente começa todo o processo, imediatamente, no mesmo dia ou no dia seguinte, é isso. Quer dizer, claro que a gente não temos essa pretensão de em São Paulo chegar nesse nível. Colocamos 10 dias, mas é possível que a gente tenha que estender isso, né, para 30 dias, para professor, 30 eu dias, acho. Né, que... Menos de 30 dias já é um avanço. Professor, posso só falar uma coisinha, claro, complementando? O que eu pude perceber nesses últimos 2 ou 3 meses é que tem uma citologia alterada, ou tem uma mamografia alterada, nós temos um vício aqui no estado, e acho que é no Brasil todo, que ela volta para a unidade que atendeu. Isso é uma perda de tempo brutal. Então, o que nós estamos pensando e tentando fazer? E aí que vamos precisar da ajuda da FOSP também. É que se tem uma citologia alterada, esquece a unidade básica, esquece a UBE, o AME, ela já tem que ir para um centro onde vai ter a resolução. A resolução, porque aí já faz tudo. A mamografia é a mesma coisa. Tem uma mamografia alterada, não adianta ir para o nível primário nem para o nível secundário. Tem que ir para um nível de atendimento de alta resolutividade, que já faz tudo. Não, então, tudo... Isso vai ajudar a abreviar um pouco. Então, eu acho que toda essa dinâmica, né, todos esses procedimentos, nós vamos ter que alinhar, ajustar, azeitar, né, eu acho que tem todo um processo. É difícil fazer isso. Nós estamos aí em discussão com os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, enfim, estamos, e com a sua participação, certamente nós vamos fazer esses ajustes difícil necessários. Isso, mudar essa estrutura que já existe. Olha, a gente sente na carne a dificuldade. Não, imagino, quer dizer... E a saúde da mulher está toda pulverizada, né? Eu tenho falado isso muito. Ela está em vários locais, em várias coordenadorias diferentes. Tem a de oncologia, tem no gabinete, uma coisa... Celso, para eu passar que tem mais gente. Esse aumento nos últimos 7 ou 8 anos? Então, eu acho, assim, na minha avaliação, o tempo é muito curto, né? Mas eu não sei se a Lise quer comentar alguma coisa, que ela está acompanhando bem essa questão da vacinação. A questão do tempo curto, né, é que a gente está vendo ali nos estudos de 25 a 39, mas estão sendo vacinadas crianças de 9 anos. Então, a gente ainda vai levar mais tempo para verificar o efeito da vacina na questão da detecção do câncer, né? De lesões precursoras. Não, mas o SUS não vai até 26. Não, é 9 a 14. Né? Começou, 9 a 14. O primeiro ano foi de 11 a 14, isso, né? E depois a partir dos 9. Né? Então, mesmo as de 14,
ainda agora é que a gente vai começar a ver se tem alguma queda ou não. Eu, pessoalmente, apoio completamente a vacina e acho que a gente ainda está muito aquém do necessário para a vacina. A gente precisa, não está no programa exatamente, porque é uma coisa que a gente discutiu bastante, né? E que fugia um pouco da questão do rastreamento de saúde da mulher, enfim, das questões mesmo de acompanhar o programa por conta da faixa etária. Mas a vacina é importantíssima, ela tem que ser muito mais aplicada do que aquilo que está sendo. Para mim, tinha que ir para a escola, sim, que é lá que a gente consegue aplicar as 2 doses, inclusive, porque muitos tomam a primeira, mas um percentual bem pequeno toma a segunda, e daí a gente não tem o esquema vacinal, e ainda que possa fazer efeito, a gente já não sabe como será o resultado. Então, a gente acaba não tendo nenhum programa efetivo até o fim, né? Aquilo que se possa acompanhar, para ver se a gente tem resultados promissores ou não, ou se o Brasil, o Estado de São Paulo, tem condições diferentes para mudar o que está proposto, né? Então, isso é uma das dificuldades de análise. Perfeito. Nós temos inscritos o professor José Maria, o professor Filassi e a professora Iari. Eu vou encerrar as inscrições. Por favor, não peçam a palavra a partir de agora, porque nós temos um horário para entregar o nosso auditório aqui, e o professor também. Vamos ter que, quando o senhor voltar de viagem, trazê-lo aqui de novo, professor. Estamos à disposição. José Maria, por favor. Parabéns, excelente palestra, foi bem clara a respeito do problema. Inclusive, o professor Baracá, há anos atrás, desde 2013, 2014, já tinha essa preocupação. Nós estamos elaborando também outra tese, uma tese sobre autocoleta de HPV. Inclusive, essa tese, a gente teve colaboração com a Universidade do Minho, em Portugal, com o professor Valdemar Longato, em qual que nós desenvolvemos não só a autocoleta, mas marcadores como KI67, P16 associado com SOD e com outros marcadores, para quê? Para realmente pegar paciente que vai ter a progressão, ou seja, o NIC2, NIC3. E com isso, a gente consegue diminuir aquela paciente que realmente precisa para o tratamento. Nós tivemos verba da FAPESP, publicamos em revistas de alto impacto, e isso trouxe uma inovação. A inovação é realmente saber qual é aquela paciente que precisa procurar o posto de saúde. E o professor sempre falou para a gente precisa de uma forma de chegar nas favelas, chegar nas pacientes que estão nos presídios, cidades do interior, até ribeirinhas, que não tem nem uma unidade de saúde. E nesse processo, nós fizemos vários outros projetos associados, até para saber a percepção das pacientes e saber também como que está o adolescente. Nós fizemos, inclusive, um estudo que teve participação de uma aluna de pré-PIBIC, aquela aluna que é antes da iniciação científica do 2º grau, junto com alguns professores em 3 escolas estaduais. E o conhecimento sobre doença sexualmente transmissível e HPV é baixo entre os adolescentes. E o pior, saber como procurar uma unidade de saúde é pior ainda. E quanto mais longe tiver esse aluno da escola, pior é esse conhecimento. E no gênero masculino, o conhecimento é pior ainda do que o feminino. E a gente viu isso daí, dados alarmantes a respeito disso, porque também tem uma educação junto, senão a gente não consegue melhorar. E outro projeto que nós estamos fazendo agora, também foi uma iniciativa do professor Baracá, junto com o professor Filassi, com o doutor Rodrigo, que agora está na Espanha, que é uma tese de mestrado junto com a professora Tatiana. Eles nos procuraram há 6 anos atrás, para a gente ver a problemática, por que os pacientes estão chegando tão tarde para fazer a cirurgia. E nós temos pacientes que o diagnóstico a própria paciente faz, porque já tem um tumor visível, e elas estão chegando em grande quantidade, o que muda muito o prognóstico dessa paciente para o tratamento.
E aí tem vários fatores associados que nós estamos levantando. Não é só a questão sociocultural, também tem religiosa influenciando. E também a questão da paciente conseguir chegar da onde que ela está até o primeiro atendimento para depois chegar aqui. Isso está levando muito tempo. Essa é uma tese que nós estamos fazendo uma sobrevida de 5 anos, né? Já temos quase 2.000 pacientes que já estão sendo analisadas, e os dados são alarmantes. E uma outra coisa que nós estamos fazendo diferente, também vendo os marcadores moleculares, o tipo molecular do tumor, para saber se tem um comportamento diferente, parece que tem também envolvido. E é essas coisas que a gente está preocupado, tanto na autocoleta, como por que a paciente está demorando para ser tratada. E são coisas muito difíceis no nosso país. Não, acho que são comentários bastante importantes, né? Quer dizer, essa questão do acesso, né, a determinados grupos de mulheres realmente é um problema que nós temos, e vamos ver como que isso vai se dar aí no âmbito desse inquérito. E possivelmente temos que dialogar, né, com esse inquérito também que foi feito aqui, quer dizer, saber como que a compatibilidade entre os resultados, né? Acho que isso é uma questão importante que nós vamos ter que atender. Agora, a questão da autocoleta é uma outra discussão. Quer dizer, a autocoleta, por exemplo, na Índia eles estão propondo isso, né, por conta dos problemas, né, relacionados à questão religiosa, à questão, né, de comportamento das mulheres. Então, eles têm feito essa proposta da autocoleta, né, em algumas áreas, inclusive usando essa abordagem que eu comentei aqui, que é da ciência da implementação. Ou seja, buscando ver, né, como que as mulheres incorporam essa questão da autocoleta e para facilitar o sistema. Então, eu não sei, né, se no Brasil também nós deveríamos caminhar nesse sentido. Eu acho que essa é uma discussão em aberta. Essa é uma discussão... Não é só para ser HPV. Se quiser HPV, tem muita gente. Claro. Sim. Nós vemos mais HPV do que no convencional. O grande problema é que nesse teste que nós estamos fazendo, nós vamos pegar paciente que tem progressão, aquela que realmente vai precisar de tratamento. Então, a gente vai diminuir realmente a paciente. Marcadores moleculares. Moleculares. Então, a gente tem o KI67, o P16, tudo associado. Uhum. E aí, a gente vai realmente ter no sistema quem precisa do tratamento. Porque se a gente fizer só HPV, a gente depois não vai ter um monte de paciente que não vai precisar ser tratado. Para esse momento. Eu acho que para esse momento desse projeto do Conecta, eu acho que não entra ainda os marcadores. Isso. E os marcadores. Isso. Não, mas os marcadores eles têm sido uma discussão que para nós lá, porque como também nós coordenamos, né, todo o registro hospitalar de câncer, e o que tem sido colocado por algumas unidades, alguns pesquisadores que têm nas unidades mais importantes, a Camargo, enfim, é de que o nosso registro deveria ter informações, tanto para a mama quanto para o colo de útero, deveria ter informações sobre biomarcadores, e nós não temos. Então essa é uma questão que está aí em aberto, que nós temos também que aprimorar. Em discussão também. Perfeito. Professor Filassi, por favor. Bom dia, professor Vitor. Bom dia, professor Baracá. Bom dia a todo mundo aí. Professor, é bom, né, a gente escutar estatísticas locais, como o senhor mostrou, e essa iniciativa de fazer um programa desse. Eu queria dar uma sugestão seguinte. Quando um exame chega alterado, quem faz o exame, ou a empresa que está fazendo, não sei quem faz, ele devia comunicar uma central, e a central convocar a paciente para resolver o problema. Porque a moça que trabalha aqui em casa, eu moro no Itaim, e do lado aqui tem o posto de saúde, ela fez mamografia e marcaram para ela voltar depois de 3 meses. Então, isso é uma coisa assim, o que não está alterado não tem importância voltar depois de 3 meses. O que está alterado, quem fez o exame, deu o diagnóstico, devia comunicar uma central, e a central convocar a paciente para um serviço para resolver. A outro ponto, essa mortalidade aumentando, né?
Se estratificar por idade, será que essa mortalidade não está aumentando aquelas pacientes que não foram elegíveis para fazer o programa pelo Ministério da Saúde, né? Todas as sociedades brasileiras recomendam, inclusive Outubro Rosa, a gente vê isso em todo lugar, começar a partir dos 40 anos e fazer anual a mamografia. Os Estados Unidos têm 22% de pacientes pré-menopausa ou menos de 50 anos com câncer de mama. Nós temos 35% a 40% com câncer de mama com menos de 50 anos. Essas mulheres, inclusive, gostariam, é capaz delas procurarem mais o serviço do que as outras mais velhas, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, porque os especialistas falam para começar aos 40 anos, e o Ministério fala para começar aos 50 e tirar fora, não elegível, 40% da nossa população. Talvez esse aumento de mortalidade tinha que ver por idade, de repente até porque essas pacientes, que inclusive o câncer de mulher mais jovem, eles se tem um comportamento muito agressivo com mortalidade maior. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre isso, professor. Professor Vitor, por favor. Eu queria responder primeiro a primeira sugestão. Eu acho que é uma sugestão bastante pertinente, né? E, como eu comentei, nós estamos buscando desenvolver, ainda vamos construir, estamos fazendo as primeiras discussões com a Microsoft, enfim, como que nós vamos estruturar, né, esse sistema digital, esse sistema de acompanhamento, esse software, para fazer o acompanhamento em tempo real das mulheres. É possível que a sua sugestão seja importante a gente incluir, né? Quer dizer, essa questão de quem detectou, né, o exame alterado, ele ser a pessoa de referência para o encaminhamento. Quer dizer, então, nós vamos discutir isso, né, com a secretaria, nós temos que achar a melhor forma de estruturar esse software para que ele cumpra o seu papel, que é isso, né? Quer dizer, o que nós buscamos é monitorar, né, a mulher em toda a sua navegação dentro do sistema de saúde, tá certo? Então, ver se os prazos estão sendo cumpridos, né, e não deixar estender, como nós vimos aqui, que vai para 6 meses, mais 2 meses para iniciar o tratamento. Quer dizer, é uma situação bastante, digamos, prejudicial para a mulher, né? Eu acho que não é uma questão que deveria estar ocorrendo no estado de São Paulo. Mas, enfim, o projeto da arquitetura, né, do software ainda está em discussão. Sim. E acho que a sua sugestão é importante. Bom, em relação a essa discussão de começar o rastreamento aos 40 anos, primeiro, vou voltar à questão inicial. O projeto, ele segue, né, as diretrizes do Ministério da Saúde, do INCA e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Essa discussão de começar o rastreamento aos 40 anos é uma questão polêmica, né? Mas eu acho que todos sabem que o United States Preventive Service Task Force passou agora, né, recomendou começar a partir dos 40 anos, né, o rastreamento nos Estados Unidos, tá certo? E dizendo que com isso haveria, né, uma prevenção de cerca de mais de 19% das mortes por câncer de mama. Porém, há 3 semanas atrás, saiu, né, um artigo no New England Journal of Medicine criticando essa decisão da Task Force. Quer dizer, então, é uma discussão que ainda nós estamos aí avaliando, vendo como que está se colocando. Certamente é uma discussão que nós não poderemos ficar ausente aqui no Brasil. Embora, veja bem, do ponto de vista de legislação, as mulheres de 40 anos podem fazer a mamografia. Se ela chegar na unidade e pedir uma mamografia, a mamografia pode ser feita, embora a sugestão do Ministério seja de começar aos 50 anos. Mas a mulher de 40 anos, na faixa de 40 e 50, pode fazer. Nós aqui no estado de São Paulo, nós fizemos uma análise de mamografias. Quantas são solicitadas, considerando essa faixa acima de 50 anos. Sobra mamografia no estado de São Paulo. Então, nós fizemos uma análise interna e a nossa proposta dentro do novo rastreamento aqui
iniciar com 40 anos, no estado de São Paulo. Então, nós estamos discutindo isso com a regulação da oncologia e antecipar aqui, a partir de 40 anos, a realização da mamografia. E as 3 sociedades, o Colégio Brasileiro de Radiologia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Mastologia acabaram de sair, há 2 semanas, a nova diretriz nacional por essas 3 sociedades, recomendando a mamografia a partir dos 40 anos. Então, eu acho que nós temos subsídios no Estado para colocar, e isso é o que nós estamos já há quase 2 meses analisando e para introduzir a partir dos 40 anos no Estado de São Paulo. Essa professor, é uma... Professor, posso complementar só uma coisa? Não, Filassi. Rapidinho. Não é um comentário quilométrico? Não. Tá bom, então. É que o Task Force está lidando com 20% a 22% da população. E nós estamos falando em 35% a 40%. A gente não pode comparar com os Estados Unidos. Nós temos uma população diferente, é só isso. Não, mas a nossa opinião aqui, Filassi, é a partir dos 40 anos. Eu sei. Se o professor Vitor conseguir modificar isso no projeto atual, é outra coisa. Não, que... Mas essa discussão, ela está em aberto, né? Então, quer dizer, se nós modificarmos isso no Estado de São Paulo, o problema é que, assim, do ponto de vista do Ministério, ele vai pagar. O Ministério vai ter que fazer isso. O Ministério vai pagar, porque isso está na legislação. Sim. Professor Iara, para finalizar, e depois o comentário final do professor Jesus. Paula Carvalho. Bom dia, professor. Parabéns e muito obrigada pela apresentação. O senhor mencionou ciência da implementação. Eu gosto de saúde pública, tenho alguma experiência, comecei trabalhando em rede básica e depois terminei em coordenação. A minha sugestão, professor, é que o final da linha, a rede básica, os profissionais sejam envolvidos. Eles precisam saber o que está acontecendo, porque senão, pelo menos na minha modesta experiência, é assim, puxa, chegou mais uma ordem da coordenação ou da secretaria. Não funciona, professor. A gente trabalhou com sífilis congênita. O que nós vimos na base? O medicamento, sobrava medicamento nas seringas, então não tinha como tratar sífilis, por exemplo. Então, essa é a minha sugestão, que a base que executa seja envolvida. Só isso, professor. Obrigado. Mas a ideia realmente é essa. Vou deixar o professor responder, mas não é só o médico, Iara. É multiprofissional. Não é apenas com os gestores, né? Eu comentei que nós faremos essas reuniões, né? A ideia é fazer essas reuniões nos departamentos regionais de saúde com os gestores e com os stakeholders, ou seja, todas as pessoas envolvidas e interessadas no tema terão voz e participarão dessas reuniões, e a gente sabe que eles são fundamentais para o sucesso, né, de uma proposta desse tipo que nós estamos propondo. Vou só lhe dar um exemplo. A área técnica da saúde da mulher, ela tem uma equipe grande que cobre a saúde da mulher no estado inteiro. Vocês conhecem, tem 2 servidoras, 2, que cuidam da saúde da mulher no estado inteiro. São 2 enfermeiras, altamente qualificadas, mas são 2. Agora nós conseguimos uma terceira, que era uma articuladora de saúde do município que está na secretaria. Então, agora a equipe aumentou em 33%. Passamos de 2 para 3. E não tinha nenhum, vamos dizer assim, um suporte, desde a gestão do Davi Wippe, onde a coordenadora da saúde da mulher foi a professora Isabel Sorpreso. Anteriormente, na gestão do professor Giovanni, foi a Rosana Francisco, aqui as 2 do nosso departamento. De lá para cá, ficou uns 8 anos, só a equipe técnica, sem nenhum outro suporte, nenhum outro apoio, como nós estamos procurando fazer agora na secretaria. Então, esse é o... Mas veja... dificuldades, né? São. Professor Jesus, por favor. Professor, primeiro eu quero agradecer o senhor vir apresentar esse programa aqui e dizer que um programa como esse, ele é ansiosamente esperado há décadas por quem está na linha de frente tratando de câncer. Eu faço isso há 42 anos.
de tudo que o senhor colocou aqui, poderíamos ficar conversando um dia inteiro, mas eu pensei algumas coisas que, para mim, são os fatores determinantes do sucesso ou do fracasso do programa. Um programa de rastreamento, o senhor disse muito bem, tem um único objetivo: reduzir a mortalidade, ponto. Nós não podemos perder esse foco. Tudo que vem depois são conjecturas, é reduzir a mortalidade por câncer do colo. Segundo ponto, 50% das pacientes são diagnosticadas no estádio 3 e 4, ou seja, câncer avançado. Essa doença tem pelo menos 10 anos de duração, de evolução. Não é 10 dias de espera para tratar que vai fazer a diferença. Aqui não deve ser o foco, isso é fútil. O foco é nos 10 anos anteriores que nós temos que focar. Tá? Se demorar 180 dias, ainda não tem tanto impacto uma doença que dura 10 a 15 anos de evolução. Terceiro ponto que eu pensei da sua fala, as duas hipóteses que o senhor colocou, será que mudou o comportamento sexual ou não? Eu sou favorável à segunda hipótese. As nossas pacientes com câncer de colo aqui no complexo são as que menos aderem ao tratamento. E a gente ouve assim, a paciente não veio. Quando a gente vai conversar com essas pacientes, a doutora Maria Luísa faz isso muito bem, a gente vai ver a real história. São mulheres jovens que precisam cuidar de filhos, que precisam estar no mercado de trabalho e com todas as dificuldades que elas trazem. Então, isso é o real problema pelos quais nós não podemos pedir mais para elas. Comportamento sexual, na minha opinião, modesta, não interfere nisso. Né? O paciente chega para a doutora Maria Luísa e fala assim, minha biópsia não é câncer, que pena, porque eu não vou poder levantar o dinheiro do fundo de garantia. Esse grau de drama chega para nós. Bom, voltando à questão de um programa tem que ser objetivo, quais são os pilares disso que eu acho que eu temo que, se isso não for contemplado, pelo fracasso? Primeira coisa, nós não temos citologistas no Brasil em quantidade e em qualidade. Não existe citologistas. Então, um programa baseado em citologia está fadado ao insucesso. Nós temos que usar coisas novas. O teste do HPV é fundamental. Não sei quais os caminhos que o senhor vai ter que bater para conseguir isso, mas eu vejo isso com muito pessimismo, um programa baseado em citologia. Um programa desorganizado, precisa organizar. Antes do ICEST, eu fiz um levantamento aqui no Hospital das Clínicas, 41% das nossas citologias alteradas não tinha consequência, não achávamos o paciente, e não tem um sistema que vai atrás. 41% do nosso serviço jogado fora. Né? Tem trabalhos na Unicamp mostrando que só 16% das mulheres fazem o rastreamento de acordo com as regras, que é a partir dos 25, com intervalo de 1 ano, de 2, depois a cada 3, que pare aos 65, e o que acontece? Nós temos aquelas que usam demais, que faz 5 citologias no ano, e tem aquela que não faz nunca, e essa que não faz nunca que vai ter o câncer. Então, nós precisamos de novo. Eu tive a oportunidade de ir a Genebra participar daquela força-tarefa para fazer o 90, 70 e 90, e é engraçado quando a gente vai, tinha representantes de 45 países, cada um tem o seu plano na cabeça. E o que se batia lá era o seguinte, tem que ser simples, não perca o foco, tem que sair daqui com uma coisa que cabe numa página. Eu acho que esse talvez seja o foco que a gente tem que ter, assim. Tem que ter auditoria interna, organizada, não espere do médico da UBS, não espere da paciente, não espere de ninguém que vai fazer. Tem que ter uma auditoria que vai lá e cobra. Olha, essa paciente tem que ir atrás. Isso é o seu sistema que eu fiquei entusiasmado, que tem que criar a Microsoft, sei lá quem for, fazer para ir atrás. Porque não pode ser individual, tem que estar na organização. Esse é o pilar fundamental, no meu entender. Segundo, rastreamento baseado no HPV.
Por quê? Porque você elimina 80%. Para 5 anos, você não precisa mais ver essa mulher. E vai atrás dos 20% que sobra. Você vai fazer autocoleta ou coleta, isso já é uma coisa secundária. Se puder fazer em populações específicas, mulheres privadas de liberdade, coisas assim, você faz autocoleta, mas senão não vamos poliar o HPV. E esse controle, ninguém é bonzinho, ninguém é mau. A gente segue regras se as regras forem rígidas. Então, o controle externo, quer dizer, o programa organizado, centralizado. E só mais um dado aqui de 15 anos atrás, a nossa paciente com câncer de colo vinha 19 vezes ao complexo HC antes de ter o primeiro tratamento. Uma mulher que trabalha de empregada doméstica, que vai falar para a patroa que vai faltar 19 vezes para começar um tratamento, você acha que ela vai vir? Não vai. Então, são questões que... E aí, eu pego a questão da Yara, não dá para a gente falar de estratégia de câncer de colo sem inserir a vacina. Ainda que nós não vamos nos envolver na disponibilização da vacina, mas esse dado tem que estar lá, porque com o dado você cobra. Qual foi a cobertura na primeira dose, quando lançou o programa em 2014? Altíssimo, 86%. Como é que foi depois, quando a segunda dose? 40%. Por quê? Por um capricho, não vai mais fazer na escola. Isso reduziu em 50% a efetividade. Essa questão voltou de novo em discussão agora. Eu não sei qual, talvez o professor Baracá saiba como é que isso foi encaminhado, mas para mim a escola é fundamental. Não dá para pedir para o pai, para a mãe que trabalha de empregada doméstica, que não pode, que tem que levar a filha na UBS. Ela vai na escola. Então, tem que juntar tudo isso. Só uma última informação, uma última. Quando a gente instituiu aqui na Faculdade de Medicina o Programa de Saúde da Família, o professor Baracá não estava aqui ainda, eu fui um dos coordenadores na área da ginecologia. E a gente tinha que ir em 3 unidades de saúde de Osasco, Vila Sônia e tal. Foi um choque para mim. Eu sou funcionário da prefeitura, eu não falo com o do Estado, e eu sou do governo federal, não falo com vocês. Vocês que trouxeram os alunos, que vocês que se virem. Essa é a realidade. Obrigado. É assim. Não, eu acho que são uma série de questões que nós temos que ficar atentos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que esse é um projeto que ele evolui, né? Ou seja, nós construímos uma ideia, essa ideia foi aceita pela FAPESP, foi aceita pela Secretaria de Estado da Saúde, e nós continuamos evoluindo. Então, possivelmente, muitas mudanças vão ocorrer. Agora, eu queria voltar a essa questão da citologia e do HPV. Não há dúvida, né, de que o teste HPV é realmente o mais importante para o rastreamento do câncer. Vamos tentar colocar, professor. Hein? Vamos tentar colocar. Não, essa é uma questão, não. Se a gente pudesse saber vamos dizer, o tamanho da encrenca. O tamanho do custo. Então, isso, o tamanho da encrenca. Então, Oi? Não, então, o professor Zeferino, ele é parte do Comitê Científico Internacional. E o que ele comentou durante a apresentação, que ele disse o seguinte, olha, o problema é que hoje, né, a direção do Ministério da Saúde estaria muito permeável a uma proposta desse tipo. Quer dizer, e ele é uma pessoa que tem trabalhado, ele sabe quais são as dificuldades do Conitec, porque ele faz parte do Conitec, né? Então, não sei, quer dizer, é uma questão que nós estamos discutindo. Eu vou conversar com o Zeferino. O Zeferino eu conheço, participei da banca dele de concurso de titular. Então, foi ele que deu essa sugestão, não então foi? Dá para a gente conversar bem. Agora, eu queria só chamar a atenção para um detalhe, viu, professor? Que saiu um estudo, né, recente, que foi feito pelo Partha Basu, lá da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Esse estudo foi realizado na Índia, e a conclusão deles é o seguinte: não, o melhor é o HPV, porém, né, independente do teste, o que importa é a organização do programa. Ponto. É isso aí. Porque, assim, se tiver um programa desorganizado com HPV, também não funciona. Professor, para nós, veja, foi muito importante sua vinda aqui, nós tivemos uma conversa anterior, mas eu vou dizer uma coisa, nós que estamos aqui observando o projeto que vocês fizeram, é muito fácil
A gente, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que fazer. Então, sinta-se à vontade, porque o grande trabalho foi montar esse projeto dentro de um programa organizado e dentro das condições disponíveis que nós temos. E tem apoio da FAPESP, que é importante, e tem o apoio da Secretaria. Então, eu acho que o que a gente puder fazer para tentar, vamos dizer, arredondar mais o programa, não, conte conosco, professor. Não, conte conosco. Eu quero dizer que foi uma grande satisfação ter tido esse diálogo, né, aqui com a disciplina de ginecologia. Acho que isso é muito importante. Todas essas visões, né, que vocês nos passaram, certamente vão nos fazer refletir e fazer ajustes, enfim. E eu gostaria, viu, professor Baracá, que essa interação fosse contínua. Sim, sim. Vamos continuar. Vamos só esperar. O senhor vai ter um compromisso externo agora do Brasil, mas eu vou conversar com a doutora Cury. Isso. Ela que entende tudo aí de rastreamento. E com a nossa equipe também, a Marisa, a Suzete, que estão muito envolvidas nesse programa, bem antes de eu vir também. Marisa está muito envolvida nesse programa aí. Então tá bom, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, foi excelente. Foi uma alegria para mim. Muito obrigado.